Querido irmão, irmã, a paz do Senhor. Continuando o nosso assunto de ontem, eu quero lhes dizer, ontem nós meditamos que precisamos estarmos voltados para as coisas do Espírito, para as coisas boas, como leituras de bons livros da nossa igreja, ouvir a hora milagrosa e assim por diante. Quando nós fazemos assim, o nosso espírito começa a ficar forte espiritualmente falando. Mas se, ao invés de fazer isso, nós começarmos a ouvir jornais, ver jornais ou ler jornais, em tal lugar morreu 200 pessoas. Em outro lugar, um acidente que matou 15 pessoas. Em uma cidade, o esposo matou a esposa. Em outro país, aconteceu um terremoto. Em outro país, uma grande guerra que tirou a vida de mais de 1000 pessoas. Ao conversar com alguém e ficar comentando sobre isso, e a pessoa fala: fulano, você ouviu o que aconteceu? Te falaram o que aconteceu com Cicrano, com Beltrano? Ah, você viu o que aconteceu com o irmão fulano de tal? Ele cometeu um erro grave e agora não está mais na igreja, não quer mais a igreja. Então, vai observando para o Senhor, para a senhora ver, como o espírito vai ficando carregado. Certa vez, conversando com um médico, e ele me disse, quando uma pessoa chega a um estado de depressão, ou até de agressão física contra o seu próximo, ele disse, tudo isso começou, não foi de uma hora para outra, mas é como um copo de água que vai gotejando. Uma gota, 2 gotas, o copo não transborda. E fica ali 2 noites, 1 semana, e gota em gota ele vai enchendo. Quando chega um momento, ele já está super cheio. É quando a última gota cai e ele transborda. Então, nosso psicológico, nosso pensamento é a mesma coisa. Às vezes a pessoa diz, eu estava tão bom, de repente eu fiquei mal, sem vontade de viver, sem vontade de ir na igreja, eu quero ficar sozinho, isolado em um quarto, não tenho vontade nem de sair de casa. De repente, não foi de repente não. Sabe essas coisas que você vem ouvindo há anos, presenciando há anos, e você nunca muda de posição? Essas coisas que vai preenchendo, vai superlotando o seu espírito. E quando chega o momento, nem vontade de orar você não tem mais. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu quero te ajudar a se livrar de uma depressão, porque depois que cair numa depressão, é muito difícil. Precisa fazer um rigoroso tratamento médico, psicológico. Precisa orar muito, precisa pedir oração para muitas pessoas, para a direção da igreja. Então, meu querido irmão e irmã, não deixe nunca isso acontecer com você, com o Senhor e com a senhora também. Certa vez, eu ouvi, era uma moça, então ela disse algo que aconteceu com ela quando ela era ainda muito pequena. Morava em uma chácara, em um sítio, e tinha os seus irmãozinhos.
E a família possuía um cãozinho de estimação. Só que ela não gostava daquele cachorrinho. Não gostava. Ela até queria dar fim naquele cachorro. Certa vez, ela chegou na janela da sala. Havia 2 janelas. Olha para você ver como o que eu disse tem tudo a ver. Então ela chegou, debruçou na janela e viu seus irmãozinhos chorando e fazendo o sepultamento daquele cãozinho. Eles choravam desesperados. E ela começou a chorar também. E não se conteve. Lágrimas desciam pelo seu rosto. Eis que de repente o seu avô chegou e disse: filha, o que está acontecendo com você? Por que choras tanto? Então ela disse: vovô, morreu o cãozinho dos meus irmãos. Eu nem gostava dele, mas eles estão em pranto chorando. Então eu comecei a chorar também e não consigo me controlar. Então seu avô pegou-a pelo braço e disse: venha cá. Levou a outra janela, que dava-se para o jardim. Então disse: olha, você viu? Lembra que 15 dias atrás nós plantamos aquelas roseiras? Com essa chuva, olha para você ver como que está brotando. Olha que coisa linda. E ela começou a olhar, prestar atenção e começou a se alegrar e conversar com seu avô. Ele disse: vamos lá de perto. Desceu com ela e ela, com a sua mãozinha muito delicada, passava a mão naqueles orvalhos, pegava aquelas florzinhas e começou a sorrir. Então ele disse: oh, minha filha, você estava chorando tanto. Você que quis. Era só você sair de lá e não ficar olhando os seus irmãozinhos enterrar o cachorrinho. Era só você mudar de janela. Está vendo? Agora você está sorrindo, já esqueceu. Está aqui no meio deste jardim tão lindo. Querido irmão e querida irmã, quantas vezes acontece isso com você? Com o Senhor e com a Senhora? Fica prestando atenção em fofocas, em noticiários, de manhã até a noite. Só sabe ouvir estas coisas, prestar atenção nestas coisas. E a tristeza vai tomando conta devagarinho, como uma gota em um copo d'água. E quando você vê, já é tarde demais. Que tal você mudar de janela? Passe a olhar pela janela, ou para a janela da felicidade, da paz, do gozo, da alegria. Para a janela que o Senhor e você, a Senhora, vê Jesus através das suas bênçãos, dos seus milagres. As coisas positivas que acontecem na igreja e não as coisas negativas. Que gostoso olhar por esta janela. Saia da janela da depressão, da decepção, da tristeza, onde você vê somente notícias ruins, falatórios, fofocas e intrigas, pessoas falando um dos outros, achando defeito nos outros. Eu deixo esta reflexão no seu coração. Está aí, a escolha é sua. Só uma coisa eu lhes digo: se você mudar de janela, a Santa Vó Rosa, juntamente com o nosso irmão Aldo, está a lhes proteger, a lhes dar pensamentos bons, força, coragem e ânimo para atravessar esses dias tão difíceis de epidemias que nós estamos enfrentando. Fique com Deus, fique na paz do Senhor e até amanhã.